Capítulo 14. Ligeiramente tonta, já que nunca foi de beber muito, ela pousou a caneca vazia. Por um longo tempo, os dois ficaram sentados à luz suave da lanterna, bebendo aos poucos, até que Amélia finalmente quebrou o silêncio. Tenho uma ideia que gostaria de lhe apresentar, disse ela com o licor âmbar correndo quente e denso por seu corpo. Droga, suspirou Caleb, recostando-se na cadeira. Bem, continuou Amélia, enchendo o copo dela de bebida. Na verdade, não sabemos muito um sobre o outro. Concordou ele com um aceno de cabeça. Pensei que cada um de nós poderia fazer uma pergunta, e o outro responderia, revezando as perguntas, explicou ela. Isso poderia nos ajudar a nos entendermos melhor, já que ficaremos juntos por um tempo. Eu começo, disse Caleb rapidamente. Há quanto tempo vocês estão noivos? 2 anos, respondeu Amélia dando um gole em sua xícara. Por que tanto tempo? Perguntou Caleb, bebendo de sua própria xícara. Ei, repreendeu Amélia. Agora é a minha vez. Você tem razão, disse Caleb, assentindo com a cabeça. Pode ir. Há quanto tempo vocês são casados? Ela perguntou. Caleb tomou com um gole generoso antes de responder. 3 anos, disse ele, olhando fixamente para a xícara. Dale e eu simplesmente nunca conseguimos marcar uma data, disse Amélia casualmente. Hã? Perguntou Caleb, olhando para ela. Você perguntou por que Dale e eu estamos noivos há tanto tempo, explicou Amélia, bebendo mais um pouco. Simplesmente nunca marcamos uma data. Certo, disse Caleb. Sua vez de novo? O que aconteceu? Perguntou Amélia. Com o seu casamento. Quer dizer, eu vi os papéis do divórcio, mas por que vocês se separaram? Já que você olhou no meu porta-malas, sabe que eu era policial rodoviário estadual, suspirou Caleb, encarando o chão. Meu parceiro foi morto há uns 7 anos, e eu fiquei muito abalado. Quer dizer, ele levou um tiro que era para mim. De qualquer forma, passei por uma fase muito difícil, continuou ele. E depois de um tempo, Lizzie, minha ex-esposa, disse que não aguentava mais. Ela me disse para procurar ajuda ou ela ia me deixar. Eu não estava em condições de perceber que precisava de ajuda. Achava que o problema era com os outros. Como não fiz nada, ela se divorciou de mim e levou nossa filha para Wisconsin para ficar com a família dela. Sinto muito, disse Amélia, estendendo a mão e pondo-a em cima da mão dele. Depois que ela se foi, percebi que ela tinha razão. Eu precisava de ajuda, mas não queria mais ficar perto de pessoas. Então arrumei minhas coisas e comprei os direitos de caça em uma faixa de 30 quilômetros desta cordilheira, explicou Caleb, gesticulando com a mão em direção à cabana. Isso se tornou minha terapia, o trabalho árduo, o estilo de vida difícil. Desde que me mudei para cá, tenho me saído muito bem. Sem dizer uma palavra, Caleb colocou a mão livre sobre a dela e começou a acariciar suavemente a parte superior com o polegar. Então, disse Amélia com os olhos fixos nele, você simplesmente arrumou as malas e se mudou para o meio do nada? Como você sobreviveu? Cresci no Alasca, explicou Caleb, retirando a mão que Amélia segurava, mas deixando a outra sobre a dela e enchendo novamente as xícaras de ambos. Minha família vivia da terra, complementando nossa despensa apenas com frutas e verduras do mercado local em ocasiões especiais. Abati meu primeiro caribu aos 8 anos, então não foi difícil tomar a decisão. O primeiro ano foi o mais difícil, eu acho, acrescentou, morando em uma barraca enquanto cortava a madeira para este lugar e construía os móveis, sem ninguém com quem conversar, sabendo que todas as noites ao ir dormir, eu poderia acordar com um urso ou um lobo me devorando. Uau! Exclamou Amélia, fascinada pela história. Certo, disse Caleb, acrescentando mais bebida aos seus copos quase vazios. Minha vez. Você me deve 2 perguntas. Primeiro, onde você cresceu? Amélia sorriu. Cresci em Houston, disse ela, recostando-se na cadeira. Meu pai era dono de uma empresa petrolífera. Minha mãe morreu quando eu era apenas uma menina. Câncer. Bem, eu estudei em uma escola preparatória particular, e depois da formatura, fui para a A&M, disse ela, se perguntando por que seu copo estava vazio. Fiz meu mestrado em ciências ambientais. O plano era trabalhar na nossa empresa garantindo que o impacto da nossa perfuração em qualquer área fosse mínimo, continuou ela, com tristeza estampada no rosto. Mas quando voltei para Houston, descobri que meu pai estava muito doente.
Ele vinha escondendo isso de mim há muito tempo. Dale era o advogado dele, então acabamos passando muito tempo juntos, tratando de negócios e coisas do tipo, disse ela, com um olhar nostálgico no rosto. Depois de um tempo, percebemos que nosso relacionamento havia mudado de profissional para amoroso. Então, disse Caleb, um pouco confuso e já bastante embriagado. Se Dale era o advogado do seu pai, ele deve ser mais velho que você. Quanto mais velho? 10 anos, admitiu Amélia. Uau! Disse Caleb, balançando a cabeça com os olhos arregalados de espanto. Ei! Disse Amélia, dando um tapinha brincalhão na mão dele, adorando o jeito como a luz da lanterna refletia no verde dos olhos de Caleb. Não estou julgando, disse Caleb, rindo e erguendo a mão livre. Acho que algumas mulheres simplesmente gostam da sensação das rugas em homens mais velhos. O Dale não tem rugas! Protestou Amélia com a voz um pouco arrastada. Ele pode ter algumas rugas sim, mas continua alto e forte. É um homem decente e maravilhoso. Que bom para você, respondeu Caleb, também com a voz arrastada. Se é isso que você gosta. Amélia começou a sentir tonturas. Uau! Ela respirou fundo, puxando a parte da frente da camisa para tentar se refrescar. Essa coisa é forte. Sim, Caleb assentiu, enchendo as xícaras deles mais uma vez. Onde estávamos? Perguntou Amélia, tentando se lembrar do que haviam conversado. Você estava me contando sobre o senhor enrugadinho. Caleb deu uma risadinha. Pare! Disse Amélia, dando-lhe um soco preguiçoso no braço. Certo, de quem é a vez? Perguntou Caleb. Não sei, disse Amélia. Você pode ir. Caleb a encarou por um longo tempo, sua mente a despindo lentamente, demorando-se em seus seios, incapaz de pensar em uma pergunta que não fosse lasciva. Passo, disse ele, levando a xícara à boca, desejando que fossem os lábios de Amélia em vez da caneca de madeira. Certo, disse Amélia, estendendo a mão para a garrafa, seus dedos acariciando o gargalo liso enquanto se perguntava se Caleb era circuncidado ou não. Quero saber, você se sente sozinho aqui fora? Às vezes, suspirou Caleb sem nunca ter pensado nisso antes. Sinto falta de ter alguém com quem conversar. E quanto ao sexo? Perguntou Amélia, surpresa com a própria pergunta. E daí? Disse Caleb, inclinando levemente a cabeça para um lado enquanto sua mão acariciava o braço de Amélia. Você sente falta disso? Ela insistiu, sentindo arrepios percorrerem todo o seu corpo. Bem, sim, disse Caleb. E você? O senhor enrugado te satisfaz? Não o chame assim, disse Amélia, levantando-se indignada e cambaleando levemente. Dale é um homem maravilhoso. Segurando-a pelo pulso, Caleb se levantou e a puxou para si com tanta força que ela acabou pressionada contra ele, tropeçando e encostando-se na parede. Ele pode até ser um bom homem, murmurou, com os lábios a meros milímetros dos dela. Mas ele te satisfaz? Não recentemente, sussurrou Amélia, diminuindo a minúscula distância entre eles. O beijo de Caleb foi profundo e intenso, seus braços a envolvendo num abraço sufocante. Amélia retribuiu o beijo, seus próprios braços serpenteando em volta do pescoço dele. Ela o sentiu estremecer enquanto passava os dedos pelos cabelos dele, agarrando mechas. Caleb começou a puxar freneticamente os botões e zíperes, desejando desesperadamente sentir o corpo nu de Amélia novamente. Virando-se, ele a pressionou contra a parede, saboreando a sensação do corpo dela contra o seu. Ai, meu Deus! Ele gemeu, tentando desesperadamente tirar a blusa dela. Amélia cravou as unhas nas costas de Caleb, ouvindo seus gemidos de dor e prazer. Ele desistiu de ter paciência com os botões e abriu a camisa completamente. Os botões se soltaram, espalhando-se pelo quarto. Meu Deus! Caleb sussurrou, olhando para os seios fartos e lindos dela. Então, ele a beijou novamente, suas mãos massageando-os, os polegares ásperos circulando cada mamilo, sentindo-os endurecer. Amélia apoiou a cabeça no ombro de Caleb, ondas de prazer percorrendo seu corpo. Quanto tempo havia se passado desde que ela e Dale fizeram amor? Semanas? Meses? Ela não conseguia se lembrar. Caleb era maravilhoso contra o seu corpo, sua firmeza a mantendo pressionada contra a parede. Ela sentia a ereção dele contra seu estômago,
enquanto se sentia úmida em suas partes mais íntimas. Oh Deus, como ela o desejava! Com um grunhido de esforço, ela se ergueu desajeitadamente e entrelaçou as pernas em volta da cintura dele. Com um rosnado de desejo, as mãos de Caleb deixaram os seios dela e a envolveram sob cada nádega, apreciando a maciez e a redondeza delas. Mal conseguindo controlar seu desejo, ele carregou Amélia até a cama e a deitou, com as pernas dela ainda em volta dele. Ele quase chegou ao clímax quando ela começou a se contorcer contra ele, gemendo e suspirando de desejo. Com agilidade, Caleb se desvencilhou das pernas dela e tirou o resto de suas roupas. Logo em seguida, tirou as suas também. Ao subir novamente sobre ela, pronto para consumar com ternura, parou, olhando-a com desejo. O que foi? Amélia ofegou com uma dor aguda entre as pernas. Nada, ele sussurrou, deslizando com facilidade para dentro da abertura úmida dela. Já fazia tanto tempo que ele não sentia o delicioso calor do corpo feminino que mal conseguia acreditar que havia passado tanto tempo sem isso. Caleb tinha dificuldade em se lembrar da última vez que fizera sexo, com exceção da masturbação. Amélia entrelaçou as pernas em volta dele, puxando-o para si com força, deliciando-se com a firmeza e a força do seu corpo. Sua mente tentou comparar Caleb com Dale, mas ela afastou o pensamento, não querendo pensar nele. As estocadas de Caleb se intensificavam. Seus grunhidos animalescos aumentavam de volume à medida que ele se aproximava do clímax. Amélia chegou, cravando as unhas nas costas de Caleb enquanto estrelas explodiam em seus olhos. Caleb a agarrou pelos ombros, buscando apoio para uma estocada final e profunda que o levou ao clímax. No calor da sua própria paixão, Caleb não ouviu o gemido de dor dela enquanto a puxava contra si, sua necessidade sobrepondo-se a tudo o mais. Ele a penetrou com mais e mais força, a sensação de alívio o dominando quando finalmente chegou ao clímax, seu corpo tremendo enquanto se deixava cair contra Amélia, sua respiração ofegante. Ofegante, ele permaneceu assim, o suor escorrendo por sua pele dissipando rapidamente o calor de sua paixão, deixando-o gelado e tremendo. Virando-se de lado, Caleb puxou Amélia para perto de si, aninhando o rosto em seus cabelos. Ela ouviu Caleb enquanto sua respiração se acalmava, transformando-se em roncos suaves em seu ouvido. Lágrimas rolaram por suas bochechas, a dor em seu ombro se espalhando por todo o seu corpo. Ela tentou manter sua dor em silêncio, mas Caleb ouviu seus fungares e soluços enquanto ela tentava. Agradecemos a sua audiência, não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha, assim você nos ajuda permitindo ler para mais pessoas. Obrigado!